Olá, querido irmão, amigo, bom dia para você. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre nós. Que alegria nós podemos ter desfrutando da presença do Senhor, da ação de Deus sobre nós. Eu quero hoje compartilhar com você, aqui na nossa porção diária da palavra, começando o nosso mês de dezembro, 1º de dezembro de 2022. Então, seguiremos assim com nossa devocional e hoje vou ler em 1 João, capítulo 2, no versículo 15 a 17, que diz: Não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. A palavra de Deus, compartilhada e revelada por João para a igreja, trata de alguns aspectos muito importantes. Fala de maneira repetida, temas que são repetidos ao longo da carta, quando ele fala do amor, quando ele fala a respeito da doutrina, ele fala também a respeito do mundo, ele fala das ações do maligno. Então ele vai desenvolvendo esses temas ao longo da carta e que são muito importantes para nós. E aqui nós temos, de forma assim bem específica, ensinamentos para nós, orientações claras, e nós podemos perceber que aqui nós temos ensinamentos práticos para a nossa vida. E quando nós podemos considerar diante daquela realidade vivida por aquela igreja, por aquele povo, lá do primeiro século, havia alguns infiltrados, pessoas que não eram sinceras, que não eram cristãos autênticos, eram chamados de falsos líderes, pastores e mestres, e assim, então, eles estavam ali para conduzir pessoas ao caminho mau. Ensinavam coisas estranhas, coisas erradas, um caminho equivocado, rebeldia, um caminho de devassidão. Então, diante de tudo isso que está sendo combatido por João, nós então encontramos aqui a palavra de Deus chamando a nossa atenção. Não amem o mundo, nem o que no mundo há. Nós devemos sempre lembrar, quando nós temos na palavra de Deus, no Novo Testamento, a menção, especialmente na Bíblia, a menção sobre a palavra mundo. Ela se refere ao mundo cosmos, o universo criado, também se refere ao mundo pessoa, então se referindo ao ser humano, e também o mundo como uma realidade de pecado, natureza pecaminosa. Então, aqui está dizendo, não ame o mundo, e aqui está claramente como referência à natureza pecaminosa. Não ame o mundo de pecado, não ame o mundo, ou seja, aquele que se opõe a Deus, aquele que, na verdade, agride a santidade de Deus, aquele que ofende a santidade de Deus. Na verdade, esse mundo é que nós, então, somos advertidos para não amar. E a palavra de Deus, como desafio para nós, ele vai dizer, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, Então, essa é uma situação muito importante. O Senhor Jesus, quando ora pelos seus discípulos, pela igreja, ele diz, Pai, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Então, a referência a esse mundo pecaminoso, a esse mundo mau, essa situação de referência de distanciamento de Deus. Também é importante para nós, nessa parte inicial aqui da nossa devocional, estarmos atentos, porque nós vamos encontrar a palavra dizendo lá nos Salmos, do Senhor e a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, Então, são as coisas criadas, esse mundo, o universo, e também as pessoas, porque em João 3,16 nós temos, porque Deus amou o mundo, Então, a realidade, a referência ali, também trata de pessoas. Mas aqui, nesse contexto, nós então somos advertidos pelo mundo pecaminoso, natureza pecaminosa e tudo quanto faz parte de uma inclinação para oposição a Deus e distanciamento do Senhor. Mas ele vai dizer para nós, porque tudo que há no mundo, e aí ele vai estabelecer os desejos da carne, os desejos dos olhos
e a soberba da vida, não é? Então, ele vai dizer que isso não procede do Pai, mas sim do mundo, não é? Então, nós temos na revelação das cartas aí do Novo Testamento a orientação do que seja desejo da carne. De forma muito específica, o apóstolo Paulo vai tratar disso na carta aos Gálatas, aos Colossenses, aos Efésios, aos Romanos. Então, nós temos aqui claramente o que seria esses desejos da carne. Da mesma forma, a soberba da vida, não é? Quando nós podemos perceber pessoas que julgam que não precisam de Deus, não precisam de ninguém, e a pessoa acha que ela por si mesma, ela se mantém ou segue a sua dinâmica, não se importa com nada nem ninguém, e então nós temos isso muito claramente, e bem como a questão, não é, dos desejos dos olhos. E aqui eu gostaria de chamar a sua atenção, porque no Jardim do Éden, Eva, ela foi aliciada por causa dos olhos. Não é? Quando ela foi induzida a olhar a árvore que o Senhor havia proibido para que não tocasse, e então ela achou aquela árvore agradável, bonita, boa para dar entendimento, né? Então ela teve os seus olhos vidrados naquela árvore, naquela planta, naquela fruta, né? Assim, então tomou, comeu e deu ainda ao seu marido Adão. E ele também comeu, e ambos pecaram e foram separados da presença de Deus. Os olhos, a importância dos olhos. E assim, então, o texto está dizendo, os desejos dos olhos. Então é necessário que estejamos atentos àquilo que nós estamos olhando, àquilo que nós estamos vendo e como nós estamos vendo. Alguém sabiamente disse que os olhos são a janela da alma. Então nós deixamos que as coisas entrem na nossa mente, no nosso coração, esteja alojado em nós, não é? Através dos nossos olhos. Então está dizendo aqui que nós temos que ter cuidado em relação a isso, aos nossos olhos. As crianças cantaram muito, né? Cuidado, olhinho no que vê. Isso era departamento infantil, cantava. Não, olha, um cântico, né, de décadas que as crianças instruídas a ter cuidado com aquilo que vê. E hoje, mais ainda, temos que ter cuidado com o que nós estamos vendo, estarmos atentos aos nossos olhos, os desejos dos olhos, para que nós não estejamos indo pelo caminho mau, o caminho do erro, o caminho do equívoco, o caminho da ambição, o caminho do pecado, o caminho da rebelião e tantos outros caminhos que nós podemos entender que os olhos podem nos levar. Quero terminar porque o texto diz que o mundo passa e o seu desejo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, o desafio para mim e para você é fazer a vontade de Deus. O desafio que nós temos é buscar na palavra a orientação, a direção, a clareza, para nós entendermos, Senhor, qual é a tua vontade. O que o Senhor deseja para a minha vida? O que o Senhor deseja para a minha família? O que o Senhor deseja para a igreja que eu faço parte? O que o Senhor deseja para a nossa cidade, nosso estado, nosso Brasil? O que o Senhor deseja? Então, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quando o Senhor Jesus estava na terra, ele então disse, a minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. Então, Jesus viveu para isso. Que Deus abençoe você e sua casa. Vamos orar? Senhor, obrigado, Deus, pela tua palavra de hoje para nós. Obrigado pela tua graça e misericórdia. Obrigado, Deus, porque através da tua palavra nós somos advertidos, repreendidos, corrigidos, para termos, ó Deus, uma vida moldada, mudada, transformada pelo Senhor. Pedimos que nos ajude, Deus, porque queremos fazer a tua vontade. Queremos viver para fazer a tua vontade. Por isso, ó Deus, seja conosco. Que o Senhor abençoe a tua igreja. Eu te peço, em nome e por amor de Jesus. Amém. Até amanhã, se Deus quiser.